Diz assim a palavra do Senhor: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Amém? Palavra do Senhor. Aqui nós estamos falando de guerra, batalha, uma luta que era constante. Constantemente, os filisteus estavam atacando o povo de Israel. Sempre estavam ali pelejando contra o povo de Israel. Iam para a batalha, como o texto diz. E se nós observarmos e fôssemos dar um tema para essa mensagem, seria: precisamos de ferreiros em Israel. Amém? Precisamos de ferreiros em Israel. Faltam ferreiros em Israel. Na realidade, é sabido que Israel tinha um grande problema para a batalha, para ir à luta, à guerra contra os filisteus ou qualquer inimigo. Israel tinha um problema que era constante. Israel não tinha armas, nem mesmo um exército. Interessante quando a palavra do Senhor fala, e constantemente a palavra do Senhor está falando que Israel estava batalhando, Israel estava travando uma guerra, Israel estava tramando uma batalha, Israel estava sempre guerreando. Porque para tomar a terra prometida, Israel teve que guerrear. É aí que nós vemos, irmãos, o sobrenatural de Deus acontecer. É aí que nós vemos Deus operando a favor de um povo. Como nós lemos, só 2 pessoas de Israel tinham uma espada para guerrear. Era Saul e seu filho Jonatas. Mais ninguém. Como o texto fala, só Jonas, só Saul. Como que você vai para uma batalha, para uma guerra, para uma luta, sem arma, sem estar preparado? Então, nós sabemos que isso era um grande problema para Israel, nas suas batalhas. Os inimigos de Israel eram um exército bem treinado e preparados. Olha só a situação do povo de Israel. Eles não tinham treinamento, não eram preparados, não tinham armas, mas lutavam contra inimigos bem preparados, bem armados. Homens que sabiam manusear uma espada e que tinham uma espada. É aí que nós vemos o seguinte: mas como que Israel lutava? Como que Israel ainda partia para uma batalha com as suas ferramentas?
povo de Israel eram agricultores. Sabiam trabalhar a terra, sabiam arar uma terra, sabiam cuidar de uma plantação, sabiam cuidar de ovelhas, mas não era um povo ainda preparado para a guerra. Mas mesmo assim eles guerreavam. Os inimigos de Israel eram um exército bem treinado e preparado para a guerra. Homens que sabiam como manusear uma espada. E que eram bem armados e uniformizados. Um exército realmente formado. Assim eram os inimigos de Israel. Um exército bem formado. Homens que estavam ali já prontos para uma batalha, inclusive com armaduras. Homens preparados. E aqui nós podemos até lembrar de Davi e Golias, né? Davi e Golias. Golias totalmente preparado, com sua lança, sua espada, seu escudeiro trazendo a espada, o escudo. Golias todo cheio de armaduras. E Davi foi ali sem arma, com uma funda, pedras, sem armadura, mas tinha uma estratégia. Então, sabemos que o povo de Deus lutava, porque sabiam que Deus era com eles. Eles iam confiantes da vitória, porque sabiam que Deus estava com eles. Sabiam que eles podiam guerrear, que Deus entregaria nas suas mãos os seus inimigos. Porque era a ordem de Deus: olha, vocês vão tomar a terra prometida. Então Deus havia falado com eles: vai lá e conquista a terra. Irmãos, não sei se os irmãos estão entendendo quando Deus nos fala algo no nosso coração que é para a gente fazer, para a gente realizar, e às vezes nós ficamos com medo porque nós não sabemos como nós vamos fazer, nós não sabemos como nós vamos realizar aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está falando. Mas Deus continua falando: vai e faz, vai e realiza, vai e coloca em prática, eu sou contigo. Lembramos aqui de Josué. Josué acaba de assumir o lugar de Moisés, e o Josué com medo. Deus fala com ele: não tenha medo, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu estou do seu lado, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar só. Você não está perdido. Às vezes nós achamos que nós estamos perdidos, porque estamos sem armas, ou pensamos que não temos armas. Talvez nós não temos espada, não temos um revólver, ou uma arma qualquer, para participar de uma guerra, mas nós não vamos participar desse tipo de guerra. A nossa guerra não é esta. Nossa guerra não é contra o homem. Nossa guerra, nossa batalha, ela é espiritual. Então nós não precisamos de espadas, não precisamos de lança. Se você lembrar como que Deus fez com Jericó, o povo de Israel só cumpriram com o que Deus mandou. Podemos entender que eles ganharam aquela batalha com oração, ganharam aquela batalha com jejum, ganharam aquela batalha no mundo espiritual, fazendo com que Deus
agisse. Deus age por nós, Deus age por você. Podemos até às vezes achar que Deus não está do nosso lado, Deus não está caminhando conosco, Deus não está na nossa batalha, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está na sua peleja. Porque Deus peleja por você, Deus peleja por nós. Nós temos é que aprender a manusear as nossas armas, a manusear o que nós temos, o que Deus nos deu. Talvez os filisteus pensavam assim: olha lá, vamos guerrear e vamos vencer, porque somos um exército preparados e em maior número. Ainda tinha esse problema. O exército de Israel sempre estava em minoria. Se você observar os textos bíblicos, você vai ver que Deus sempre agiu com a minoria. Quando tinha muita gente, Deus fazia o quê? Tira. Tem muita gente aí. Para que vocês não venham achar que vocês ganharam com a sua força. Para que vocês venham entender que fui eu que fiz o milagre. E Deus faz milagre. Amém? O Senhor faz milagre nas nossas vidas. E veja bem, como guerrear contra um exército deste? Um exército com estratégias de guerras, prontos para a batalha. Os filisteus estavam prontos. Como batalhar contra um inimigo tão preparado? Com conhecimento de manuseio do ferro, armas bem preparadas, armas afiadas. Irmãos, se você entender o texto de 1 Samuel 13, 19 ao 23, você vai ver que a palavra do Senhor fala o seguinte: eles não tinham armas, não tinham espada, não tinham lança. Para afiar as suas ferramentas de trabalho, o povo de Israel tinha que ir até os filisteus e pagar e pedir para que os ferreiros dos filisteus fizessem o trabalho. Eles não sabiam mexer com ferro, eles não tinham como afiar as suas ferramentas, eles não tinham como fazer armas. Os filisteus não permitiam que eles aprendessem esse ofício do ferreiro. Sabe o que Satanás está tentando fazer? Que nós não venhamos aprender o ofício da oração, o ofício do jejum, o ofício da palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor. Satanás está arrumando um jeito de bloquear a mente dos servos do Senhor, daqueles que servem ao Senhor, para que esta arma não seja usada contra ele. Porque se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não lermos a palavra do Senhor, então nós vamos estar como este exército de Israel, despreparados. Um povo sem preparo, sem conhecimento das suas armas. Mas aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra do Senhor, anda armado. Ele anda preparado, ele anda pronto. Ele não vai cair em armadilhas. Ele não vai ser pego de surpresa. O inimigo pode estar preparado, bem preparado, mas aquele que se prepara com Deus, vence a batalha. Você já viu Deus perder uma batalha? Você já viu falar que Deus perdeu uma batalha? Deus não perde batalhas. A palavra do Senhor fala que não há nada impossível para Deus. E a palavra do Senhor diz: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê.
como batalhar com um exército desse, a dificuldade de Israel. Os homens não eram preparados para a guerra. Olha só, irmãos, como guerrear. Homens com lanças, com espadas, e você com ferramenta, com enxada na mão, com tridentes, para ir para uma batalha contra homens que sabiam manusear espadas, tinham direção com as suas lanças, tinham escudos para se proteger, tinham armaduras, homens que estavam prontos para guerrear. Lá vai o exército de Israel, como seria hoje, com faca de cozinha, talvez uma panela na mão, um garfo, como eles foram, com tridentes. Mas olha só, sem uniformes, sem armaduras, os homens de Israel não tinham nada. Olha, irmãos, estão entendendo o sobrenatural de Deus sobre este povo? Por isso que quando a gente lê a palavra do Senhor e começa a entender a palavra do Senhor, nós começamos a entender o milagre de Deus para este povo. E esse milagre do Senhor também é para mim e é para você. Esse milagre de Deus é para nós, é para a sua igreja. Isso não foi só naquela época, não. Deus está operando na sua vida. Deus está fazendo maravilhas na nossa vida. Talvez não temos nem armaduras, sem espada, sem lanças, não tinham o domínio do ferro. Talvez nem eu e nem você, nós não sabemos como usar uma espada, não sabemos como usar uma lança, não temos o domínio. Eram camponeses, homens acostumados a mexer na terra, acostumados a cuidar de ovelhas, usavam suas ferramentas como armas, mas se precisava de lutar, eles estavam ali e iam à luta, porque sabiam que Deus estava com eles. Eles não desistiam, não paravam, eles confiavam na palavra do Senhor, e Deus havia dito para eles que aquela terra era deles, que ali era a terra prometida, que eles teriam que tomá-la. Usavam suas ferramentas como armas, não tinham estratégias de guerra, porque não eram homens de guerra. Saul não era um guerreiro. Suas ferramentas eram afiadas pelos ferreiros dos filisteus. Então os filisteus sabiam o que eles tinham para guerrear. Os filisteus sabiam que eles não tinham armas. Os filisteus sabiam que eles não sabiam manusear o ferro, porque os filisteus não deixavam eles aprenderem a mexer com o ferro. Que você leva a sua ferramenta ou leva a sua arma para o seu inimigo afiar? O exército de Israel não era preparado. E aqui eu me lembro de pessoas que às vezes falam assim: se eu encontrar com alguém que estiver endemoniado, eu corro e chamo o meu pastor. Então está despreparado. É alguém que não tem preparo nas guerras, nas batalhas, no dia a dia que nós passamos, como servos do Senhor, que temos que estar preparados para estender a mão e usar a arma que nós temos, que é a oração, e dizer:
demônio sai dessa vida em nome de Jesus, e aquela vida tem que ser liberta em nome do Senhor. É a arma que o Senhor nos deu, a oração. Temos que usar, colocar em prática aquilo que Deus nos deu, a oração, orar para os enfermos e crer que serão curados. Não tinham o domínio do ferro, não sabiam dominar o ferro, não tinham estratégias, não sabiam manusear o ferro. A espada, a lança, não adiantava colocar na mão deles, eles ainda não tinham aprendidos. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz assim: tudo é possível ao Senhor. Podemos estar desarmados, não sabemos manusear, mas sabemos de uma coisa: tudo é possível ao Senhor. O Senhor é conosco, o Senhor está do seu lado, o Senhor está segurando na sua mão, o Senhor está te abençoando, o Senhor está te dando sabedoria, o Senhor está te dando conhecimento, o Senhor está falando: fique tranquilo, eu estou aqui. Quando estivermos em dificuldade, em problemas, estivermos numa batalha, nós vamos lembrar de uma coisa: o Senhor é conosco. Eu lembro que o diácono Gesto deu aqui um pequeno testemunho de uma situação que ele passou, e quando ele falou: Jesus me acode, Jesus me acode. Quer arma melhor do que essa? Quer arma melhor do que essa? Senhor, eu creio no Senhor, me acode, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Eu sei que o problema é difícil, a situação é complicada, mas o Senhor é comigo. O Senhor está à minha frente, o nosso general está à frente, a guerrear, a batalhar. E você quer um general melhor do que o general dos exércitos? O Senhor dos exércitos? Você quer um general melhor do que esse para estar à frente da sua batalha, da sua luta, da sua guerra? Tudo é possível ao Senhor. Está faltando ferreiro? Está faltando ferreiro? Não sabemos manusear as armas dadas por Deus aos seus servos. Mas vamos trazer a situação do ferreiro para nosso dia de hoje. Eles não tinham conhecimento. O povo de Israel não tinha conhecimento do ferro, não sabia manusear uma espada, não sabia fazer uma arma, eles não estavam prontos. Sabemos que nós temos que ter conhecimento do Senhor, ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento da oração, ter o conhecimento do jejum, aprender a manusear a palavra do Senhor, que a própria palavra diz que ela é a nossa espada, ela é a nossa espada. Então nós temos que aprender a manusear a espada do Senhor, manusear a Bíblia, a palavra do Senhor, ter conhecimento da palavra, ter o discernimento da palavra, saber quando usar a palavra, ter o conhecimento e a sabedoria da oração. As nossas armas. A igreja do Senhor precisa de ferreiros, pessoas que sabem manusear as armas que Deus o deu, pessoas que saibam colocar em prática as armas dadas por Deus aos seus servos. Efésios 6, de 11 a 18, diz assim:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Se fizermos isso, estaremos prontos, preparados, não seremos pegos de surpresa, não estaremos desarmados. Estaremos com a armadura do Senhor, estaremos armados com a espada do Senhor, prontos para qualquer batalha, prontos para qualquer luta, se realmente dedicarmos a nossa vida para a oração, para o jejum, para a leitura bíblica. Então nós estaremos prontos, preparados, seremos homens de guerra. Aí sim faremos parte de um exército forte, vitorioso, um exército abençoado pelo Senhor. Esteja pronto, prepara-te, meu irmão. Coloque a armadura do Senhor. Faça o que a palavra está nos ensinando. Use o escudo da fé. Amém? Nada vai nos atingir se estivermos com a armadura do Senhor. Pode até bater, mas não vai atingir. Vai bater e vai cair. O inimigo pode até tentar fazer algo contra o povo do Senhor, mas estando com a armadura do Senhor, ele já é derrotado. Ele é um derrotado. Ele já perdeu essa batalha. Ele já perdeu essa luta, porque ele sabe que o nosso general é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Amém? Esteja pronto e preparado. Tenha conhecimento, saiba manusear a arma que o Senhor nos deu. Prepara-te, meu irmão, minha irmã, esteja preparado, esteja pronto, firme na palavra do Senhor. Seja um ferreiro na casa do Senhor e ensine aquele que ainda não aprendeu a manusear essa espada que nós temos. Temos esta função de ensinar, de discipular aquele que ainda não aprendeu, está entrando para o exército agora, precisa aprender, ainda não teve o contato com as armas, com o que o Senhor nos deu para guerrear. Mas feche seus olhos neste momento
nos foi pedido hoje, entre outros pedidos de orações que nós temos ali no caderno, mas nos foi pedido hoje para orar, faz memória, senhor Osanã, né? É o pai da Eusmânia, senhor Osanã, que nós possamos estar nessa batalha junto com a nossa irmã, além de outras que nos foram pedidos, outros pedidos de oração que nos foi feito, que você possa falar com o Senhor agora: Senhor, nos dê a vitória, nos dê a vitória. Coloca o seu lar, sua família, sua casa, coloca o seu problema agora na presença do Senhor e coloque em prática essa arma da oração. Ore, fale com o Senhor agora. Fala com Ele: Senhor, nós precisamos da vitória. Eu preciso da vitória. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas que você possa agora colocar no altar do Senhor e falar com Ele: Senhor, aqui está. E se você já colocou, fala com Ele: Senhor, lembra do meu pedido, lembra do que eu coloquei no altar do Senhor. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Deus, Pai amado, Deus eterno, neste momento, ó Pai, aqui estamos, ó Deus, prostrados na presença do